Amém? Há muito tempo atrás eu fiz nem crente eu era, da faculdade, estava fazendo faculdade e estava tendo aula de antropologia ou sociologia. Eu não lembro muito bem uma dessas duas mensagens, dessas duas cadeiras, né? E eu lembro que foi me pedido um trabalho sobre a família antiga. E tem um livro chamado A Família Antiga. E eu achei muito interessante o que eu fui descobrir naquele livro lá. A família é uma das esferas de influência da sociedade. Uma sociedade existe porque existe família. Uma sociedade é estruturada porque existem famílias estruturadas. Quer desestruturar uma cidade, desestrutura as famílias da cidade. E eu acho muito interessante uma analogia que a gente faz com relação a Deus Pai, Deus Filho, o que fez a obra do Senhor, do Deus aqui na terra, estabeleceu ela, e tem a figura do Espírito Santo, o ajudador, aquele que consola, aquele que traz luz às coisas. E quando eu fui estudar sobre a família antiga, a raiz mais básica de uma família, é muito legal porque o homem, nesse estudo, né, eu não lembro o nome do autor, depois se você quiser pesquisar, me fala que no culto das 20 eu já falo o nome do autor. É que eu não lembro, eu esqueci. O homem é responsável por trazer a lenha, por fazer a caça, por produzir as coisas que nutrem, sustentam e equipam a casa, construir a casa, proteger a casa, trazer o mantimento à casa, tudo ali é função do homem. E a mulher tinha a função de, a partir do momento que entrava, não só na casa, mas no oikos, ou seja, tudo em volta, que envolve aquela casa, já era com ela. Por exemplo, ele trazia lenha, mas quem separava as lenhas para colocar lá perto do fogo? Quem já viu casa com fogão de lenha? Tem a pilha de lenha lá fora, mas tem aquela pilha de lenha já cortada, já perto do fogão, quentinha, seca, para pegar fogo. Amém? É uma delícia isso, né, irmãos? Mas não é só isso. Ela tinha uma função primordial. Em algumas culturas, o homem poderia até largar a mulher se isso acontecesse. Ela era responsável por manter o fogo aceso dentro da casa. Por quê? Não tinha geladeira, irmãos. Não tinha luz. Então a fonte de fogo dentro daquela casa era a responsabilidade da mulher. Porque o fogo tinha que estar sendo pegar o tempo todo, colocando lenha. E olha que interessante, irmãos. Nós, sem o Espírito Santo, nós esfriamos igual cinza longe do fogo, irmão. Se não é o Espírito Santo nas nossas vidas, se não é o Espírito Santo dentro da igreja, a igreja fica fria. Então essa analogia eu achei muito legal. Então mães que estão aqui, glória a Deus pela sua vida. Mães que estão aqui, talvez só esteja você, talvez o seu marido ainda não conhece o Senhor Jesus, os seus filhos não entendam ainda com a tua dedicação a Jesus, mas mantenha o fogo aceso. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa e na tua família. Amém? Você recebe essa mensagem no teu coração? Essa mensagem eu ministrei anos atrás. E eu tenho repetido muitas mensagens que a gente ministrava anos atrás. Porque são fundamentos muito profundos. Ela não termina hoje. Eu espero que eu consiga terminar na semana que vem. E eu quero falar algumas frases que eu anotei aqui. O tema é sobre altar. Já mostramos o tema da mensagem. O altar é lugar de transformação e de resposta. O altar é lugar de entrega. Pois só quem se lança totalmente no altar demonstra sua total confiança e dependência no Senhor. No altar, o impossível se torna possível e o fraco se torna forte. Altar não é lugar de passagem. O altar é lugar de permanência. Então, pegando o gancho da mensagem que o Alex trouxe semana passada, irmão, que palavra! Jesus amado, irmão, sábado passado no culto dos homens, foi aquela palavra. Quem estava aqui sabe. Meu Deus,
Domingo, intensifique-se. E falava sobre o altar. E eu quero falar um pouco sobre o altar. Então vamos só para a palavra altar primeiro. Altar vem do verbo. Verbo expressa ação. Vem do verbo hebraico zabá, ou zambá, eu não sei pronunciar certinho, que significa sacrificar um animal. Sacrificar. Então altar é um verbo, sacrificar. Não é a palavra sacrificar, mas é a expressão de sacrificar um animal. O altar, que Deus instituiu o altar, ele é um lugar de holocausto. É um holocausto, é sacrifício. É um local de queimar uma oferta ao Deus pelo qual esse altar reverencia. Então existe o seguinte: todo altar tem um Deus. Todo Deus que é adorado, ele tem um altar de adoração. Está comigo? Quero construir esse pensamento com você. Altar também é lugar de expiação, ou seja, lugar de perdão. É lugar de perdão, de apresentar uma oferta a esse Deus e tornar-se aceitável a esse Deus. Então, Zabá ou Zalbá é um lugar de sacrifício e é um lugar de perdão. Acho interessante. Deus instituiu altares. Deus instituiu altares de terra. Não vou ler os textos, senão vai ficar longo, mas você pode estudar depois Êxodo 20 e 24. Eu acho fantástico bater ele junto com Atos 20 e 24. E só que nesses dois já sai um tema poderoso. Eu não vou nem entrar. Muito gostoso falar sobre Atos 20 e 24. Mas ali Deus coloca e ensina e institui altares de terra. Por quê? Porque eles estavam andando, eles eram peregrinos, eles não tinham tempo, tinha que ser rápido, porque eles estavam num caminho de peregrinação. Então Deus instituiu altares de terra. Façam altares de terra mesmo, mas façam. Não importa quão busy, quão ocupado, quão cheio de funções e atribuições e atividades e coisa você esteja, você tem como levantar um altar de adoração ao seu Deus. Porque eles estavam caminhando, eles não tinham tempo. Veja que mesmo no deserto, Deus colocou uma forma de adoração a Ele. Mas isso era só para o povo de Êxodo, não para nós hoje. Né? Claro que não, irmãos, é para nós sim, já vai chegar lá. Outra coisa, ele colocou altares de pedras para consagrar um local para sempre ao Senhor. Eu acho poderoso quando Jacó está indo, fugindo do seu irmão, e ele passa por um lugar, dorme em cima de uma pedra, e lá ele tem uma visão de uma escada que tocava naquela pedra, e subia aos céus, eles subiam e desciam, e ele acorda e fala: meu Deus, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus. Ele levanta aquela pedra que serviu como travesseiro, como cama para ele, põe ela de pé, coloca ela como uma coluna e declara: aqui é Betel. Consagra o lugar. Depois ele volta, passa por tudo aquilo, casa, aí casa com a mulher errada, e depois casa com a mulher certa, e vem com tudo aquele povo, acontece aquele negócio lá das ovelhinhas, lá das listradinhas, ele vem embora, rico, poderoso, com muita gente, mas ele vem para enfrentar o seu desafio mais difícil, que é encontrar o seu irmão. Ele usurpou do seu irmão, e ele encontra aquela coluna lá em Betel, e ele tem mais um momento lá, ele joga óleo em cima daquela coluna e fala: El Betel. Esse lugar é consagrado ao Senhor, é o altar de pedra. O que eu acho interessante aqui, que em Êxodo 20 e 25, você vai ver, o Senhor fala assim, deixa eu ler esse texto: se vocês fizerem um altar de pedra para mim, não o façam de pedras lavradas, ou seja, pedra que foi trabalhada por mão humana. Pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Isso aqui fala muito comigo, porque o altar que Deus quer é o altar que Ele prepara. É o altar que Ele escolhe.
Não precisa de nenhuma ferramenta, não precisa de nenhuma mágica, nenhum trick, de nenhum guru para você ser um altar para Deus. Deus te fez assim e quer que você se entregue assim. Mas vamos lá, deixa a prática para depois. Outra coisa, altar de bronze para suportar o fogo e para perdurar, como era lá o altar de bronze do tabernáculo. Ele era feito de madeira de acácia, mas todo coberto por bronze. Em outras versões usa cobre, mas era para suportar o fogo. E tem um altar de ouro para ministrar orações permanentes diante do Senhor. Então, quando o Alex leu aquele texto semana passada, que o fogo arderá, eu já vou ler ele de volta. É sobre esse altar. Ou seja, sempre haverá incenso, sempre haverá fumaça, sempre vai ter um fogo queimando lá. E isso é muito poderoso, isso está nos nossos dias e vai permanecer até a volta do nosso Senhor Jesus. Não tem como parar. Alguns reis de Israel, no curso da história, edificaram alguns altares. Só que eles edificaram altares para si e para deuses. E esses altares precisaram ser derrubados. Por quê? Porque eles estavam sacrificando a um Deus que não era o Deus que falou assim: e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles arranjaram outras formas de adoração. Eles colocaram outros altares no lugar que só era para existir um altar. Olha o texto que nós lemos em Filipenses 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Em qualquer Bíblia você vai achar esse texto. Muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Fala, pastor, é esse caldo mesmo que nós vamos tomar hoje? É esse caldo. Aqueles que tem que tirar uns pedacinhos do osso assim, né? Ui. Nós vemos aqui dar adoração a Deus, sim. Nós vemos um culto dar. Amém? Culto é isso, nós vemos dar. Prestar adoração a Deus. Só que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E agora chegou o momento de Ele dar. Do pai alimentar os filhos. Do pai instruir os filhos. Do Senhor equipar a sua noiva. Do Espírito empoderar os santos. Palavra. Por isso, reverência na hora da palavra. Por isso nós precisamos aprender cada vez mais a ter reverência durante a palavra. E o que eu acho poderoso, irmãos, onde que você viu criança ficar sentadinha ouvindo palavra? Deus está fazendo algo nessa igreja. As crianças ficam sentadas ouvindo a palavra. Lógico, passou de 30 minutos, começa a ficar meio desconfortável. O pai tem que ficar lembrando, ouve lá. Mas ficam. Então eu quero trazer para você algo que é muito forte, irmãos. Há uma verdade diabólica. E o que é uma verdade diabólica? Mentira. Eu fui intencional em chamar de verdade diabólica, porque o diabo é o pai da mentira. Tudo que sai da boca do diabo é mentira. Então uma verdade diabólica é mentira. E muitas pessoas desconhecem sobre si mesmos e que muitos outros perceberam, mas tentam a todo custo manter escondido. E com essa verdade, de que o único Deus que as pessoas, por natureza, reconhecem, são elas mesmas.
Elas se deixam levar pela mentira do espírito do anticristo. Sim, o coração humano é naturalmente ególatra e narcisista. O que é ególatra? Idolatra o seu ego. E narcisista. O coração humano natural é assim. E embora não tenha coragem de expressar isso em palavras, abertamente, mas fazem com que as pessoas ao seu redor notem o seu comportamento. E esse comportamento mostra que são homens e mulheres que adoram a si mesmos. Isso tem acontecido, irmãos, no mundo. Quem não conhece o Senhor Jesus, isso é normal. Normal. Agora, nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que temos a mente de Cristo, nós que recebemos o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber porque não vê. E nós não o vemos, mas cremos e Ele mora em nós. E nós não temos a mente do homem, mas temos a mente de Cristo, porque a palavra de Deus fala que nós agora temos a mente de Cristo. Não podia ser comum. Não podia existir. Então o que está acontecendo? Esse tipo de mensagem tem fugido dos púlpitos. Esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que corre da boca dos gurus. Foge. Porque é uma mensagem que confronta o espírito do anticristo. E o que é o espírito do anticristo? Deus está sentado lá no céu, no seu alto e sublime trono. Amém? Nós vamos contemplá-lo em breve. Na sua direita está sentado o único que é digno de abrir os 7 selos. Aquele que foi imolado. Aquele que só de falar meu coração parece que vai pular pela boca. Pela expectativa de vê-lo. Está lá. Quem que está aqui? Quem que nos ensinaria todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou? O Espírito Santo. Quem que testifica de Jesus? O Espírito Santo. O que traz o céu e as coisas do céu nos princípios da palavra de Deus para a terra? Quem que dá poder à igreja? Então tudo que vem de Deus, caminha para o propósito de Deus, é alinhado ao propósito de Deus, move o propósito de Deus e potencializa, proporciona, capacita o propósito de Deus na vida de um homem, de uma mulher, da igreja, é o Espírito de Deus. Tudo que é o contrário vem do Espírito do anticristo. Tudo que é anti o Cristo. E a coisa mais fácil de trabalhar hoje em dia do espírito do anticristo, do mistério da iniquidade, que é a atmosfera criada pelo espírito do anticristo, é o ego. É o ego. Então, é um campo fértil para o espírito do anticristo encontrar um ego inflado. Ah, pastor, você está falando isso para nós, mas e você? Se tem alguém que precisa estar debaixo de cuidado, debaixo de um comedor de feijão como eu, para olhar na minha cara e falar, você está errado, sou eu me conheço. Eu sei como eu sou intenso com as coisas que eu quero fazer. Agora, antes de apontar para alguém, olhe no espelho. Olhe no espelho. Então, nós temos visto uma ação muito forte desse espírito do anticristo, onde 7 passos para a vitória aqui, 35 chaves para o desbloqueio da sua prosperidade lá, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, beleza, não tem problema, eu acho legal, tem muita coisa que é legal, cara. Agora o problema é quando você tira isso daquilo que Jesus Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Quando você tira Jesus, tira o que Ele fez,
tira a operação do Espírito Santo e coloca a operação da egolatria. Isso é perigoso. Isso é um canal aberto para o espírito do anticristo. Sabe, irmãos, não levante altares para si. Não faça do seu ventre um Deus. Orgulho, reputação. Eu aprendi com Mateus Souza, um jovem muito usado por Deus. Ele falou: se tem alguém que é perito em destruir a reputação do homem, chama-se Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo não destrói nada. Espera aí. Afinal de contas, a igreja existe para destruir as obras do diabo, sim ou não? Nós, igrejas, nós fomos levantados por Deus para destruir as obras de Satanás, sim ou não? Sim. Então, se a obra de Satanás sendo construída no ego de alguém, na reputação de alguém, vai ser destruída. Agora, onde que é o desafio? Uma geração flácida, gelatinosa, pegajosa, mimada, insuportavelmente feridenta, não sabe ouvir não. É acostumado com bajulação, mas quando ouvir uma confrontação de honra e respeito, não aguenta. Fica ferido. Se não for uma mensagem que enche o meu ego, que eu saia daqui, meu Deus, oh, aleluia, oh, a vitória. Se não for uma mensagem assim, não é uma mensagem boa. Então nós não poderíamos ter ouvido Cristo quando ele veio, porque ele falou: eu não vim trazer paz, mas a espada. E aí? Reputação. Porque eu isso, a minha posição, eu aquilo outro, porque eu. É o Deus eu, é o Deus eu. Deus eu. Tira o D, tira o S, deixa só o eu. Deixa só o eu. Aqui não tem isso. E não terá. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, eu pedia, muitos anos atrás, 22 mil membros numa igreja, numa cidade de Guaratuba. 22 mil. Ai, pastor, para que tanta gente? Guaratuba tem 42, deixei 20 ainda. Só que não vai ser uma igreja de gente flácida e gelatinosa. Vai ser uma gente forte, porque o Espírito que está em nós é um Espírito de poder. Não é um espírito de covardia, não é um espírito que recua, não é um espírito que é não sei o que, não é. Aqui vamos, e vamos que vamos, e acabou. O nosso Senhor está voltando, aprendendo, crescendo. Uma das coisas que eu quero muito trazer uma pessoa, um pastor, um mestre na verdade, ensinar sobre as esferas de influência da sociedade para a nossa igreja. E Deus está nos levando para lá. E às vezes a gente está naquele tempo, naquela vibe que não, só serve se for líder de célula. Não, lidere onde você está. Lidere onde você está. Se você é um professor, você vai representar o teu Senhor naquela escola. Ah, mas a escola é laica, mas você não é. Você não é. Estude a Bíblia, você vai ver quantas pessoas ficaram no lugar onde se pensar em Deus morria. E é o que Deus fez com eles. Mas sabe o que acontece? Nós temos medo das fornalhas. A gente ama um banjar de Belsazar. E as fornalhas quando acendem, e agora? São homens e mulheres que por adorarem o Deus ventre nunca verão o quarto homem. Profissionalismo na igreja, pastores profissionais da pregação, líderes profissionais da liderança. Nós temos que ser excelente, com certeza, muito excelente. Agora não esqueça uma coisa: pessoas não são números. Números são importantes, mas eles não representam, eles não são. Gente não é número.
A gente tem sentimento. Técnicas e mais técnicas e mais técnicas e hipnose, quase uma hipnose. Não, irmão, não. Cuidado com os ensinamentos e as doutrinas que te levam a sacrificar no altar do Deus ventre. Cuide disso. Cuide. Pastor, mas por que você está pregando isso, pastor? Paulo, eu acho fantástico a carta de Paulo ao seu verdadeiro filho na fé, como ele chama Timóteo. No capítulo 13 ele fala assim, está falando de um monte de gente, de repente ele fala assim, mas você, Timóteo, precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, os seres humanos serão avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pastor, é a graça. Então fala para Paulo. Quando você for para o céu, chama assim, Paulo, você escreveu errado, você tinha que ter escrevido assim. Eu fico imaginando Paulo, pô, nem vai conseguir, né, cara? Esse tipo de gente não sobe para o céu. Não sobe. Porque no céu só existe um centro de adoração. Deus. O ventre fica. Quem vai é só Deus produziu. Agora, poxa, pastor, mas né? O mesmo Paulo, um capítulo depois, no versículo 1, ele fala: diante de Deus, ó, preste atenção nisso aqui, irmãos. A gente tem que aprender a ler a Bíblia e ler como se a Paulo tivesse de pé na tua frente. A imagem de Paulo que ele devia ser desse tamanho. E ele falando para você, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, Espírito Santo, e pelo seu reino, igreja, peça a você que com insistência, parece que eu vejo Paulo falando assim, Michel, cara, versão micheliana, cara, velho, por Deus, pelo amor de Deus, não é nem pelo amor, é pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Filho Jesus Cristo, pela igreja, pelo reino de Deus, eu quero te pedir muito que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Nós temos uma doutrina muito bem estabelecida, para a glória de Jesus. Pois virá o tempo. Que tempo? Ele fala lá, no versículo anterior, capítulo anterior, nos últimos dias. E talvez, irmãos, você não entenda que sejam os últimos dias. Os últimos dias, a partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou, começou os últimos dias. Já começou. Os últimos dias está acontecendo há muito tempo. As 3 semanas. Meu Deus do céu. Já começou. Então, nós estamos, na verdade, nos últimos segundos. Nos últimos dias. Insista, exorte, ultrapassei a doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias
cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo a Timóteo: mestres para si segundo as suas próprias cobiças. Mestres. Eu não concordo com essa parte. O Deus ventre falando. Eu não concordo com essa parte da Bíblia porque é muito dura. Eu não quero. Eu vou achar alguém que pregue isso aqui. Achei um que prega sobre isso aqui e diz que tá bom. Meu Deus ventre. Estou satisfeito. A alma farta pisando o favo de mel. A cheia chamando amargo de doce. Mestres para ser. É podcast disso, é podcast daquilo, é não sei o que daquilo outro, é não sei o que daquilo outro. Irmão, esse culto sendo transmitido e vai ficar na internet. Eu não sou contra podcast, irmão. Eu gosto. Tem uns que são fantásticos, irmão. Porque tem um negócio que você ouve aí que eu achei muito engraçado, mas é verdade. Eu não vou para o culto. Eu não vou para o culto porque eu estou cansado. Vai vir de carro. Tem ar-condicionado na igreja. Eu vou assistir online. Sério, irmão, assim. Eu entendo. Se você realmente não tem como, vai ficar online. Agora, tem como. Você sabe que no fundo tem um Deus ventre gritando dentro de você. Passa. Pra que ir lá? Aquele monte de gente. Ao Covid. Eu não estou brincando, irmão, e diminuindo o problema. Estou trazendo uma realidade. Então, quando você ficar com fominha, assiste MasterChef. A primeira vez que eu vi, eu achei ridículo, mas faz tanto sentido agora. Faz muito sentido. Está com fome, querido? Não gosta de congregar? Assiste MasterChef. Mate a fome com a tela. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai encontrar aquela pessoa chata aqui na igreja? Sim. Por que você vai encontrar? Porque Deus quer aperfeiçoar a tua arrogância, a tua intolerância. Você vai encontrar aquela pessoa chata, aquela pessoa que você desconfia, que você não sei o quê. Vem, porque você vai ter que cumprimentar ela, dizer oi para ela, e Deus vai tratar e vai falar no teu coração: perdoa. Não é verdade que você está pensando dele ou dela. É o lugar de aperfeiçoamento dos santos. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, equipou a igreja com dons para aperfeiçoar os santos. Em comunhão, em comunidade. É na igreja que somos aperfeiçoados. Você só é corpo se estiver debaixo da cabeça e ser no corpo, você não tem verruga. Mestres para si, aquela pessoa que não consegue congregar em igreja nenhuma, não concorda com doutrina nenhuma. Por quê? Porque ele tem 400 doutrinas. Sabe o que Jesus falou? Vara no vento. Só faz barulho. É como onda impelida pelos ventos. Uau! Acabou, não tem nada. Produz nada. É como a figueira, cheia de folhas, mas quando se pede um fruto, não tem nada. Eis que o machado está posto à raiz, irmão, não tem como negar. O Senhor Jesus está voltando. Atente os seus ouvidos, olhe para o céu, conecte o seu coração. O Deus está gritando, o Espírito está clamando: Maranata, ora vem. Jesus está voltando. Onde estão os pregadores que pregam? Jesus está voltando. Os das praças, os das ruas. Acabou, todo mundo agora quer uma sala de podcast. Não tem problema, não quer ter, tenha, mas produza frutos. Caminhe pelo Espírito do Senhor. Talvez eu seja muito duro no que eu vou falar para você agora. Nossa, pastor, você não estava sendo duro, não.
Mas o maior problema que podemos encontrar hoje, seja no mundo, ou pior ainda, é entre o povo de Deus, são os altares que são edificados na casa ou na vida de pessoas que deveriam queimar para o Senhor. São pessoas que o Senhor colocou um espírito kadosh neles. Mas eles insistem em levantar altares de adoradores, de adoração para outra coisa. E não para o Deus que as salvou. E não para o Senhor que as tirou de um poço de lamaçal. Estabeleceu os seus pés sobre a rocha. Nós somos chamados, separados, para adorar a Deus. Agora há pouco, eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu falei, olha, poxa, parabéns, foi muito legal. Ai, pastor, eu não gosto muito que fale. O problema é teu, eu vou falar, porque elogio tem que acontecer. Nós temos a cultura do elogio. Aí ela bem assim, é que eu amo adorar o Senhor. Coisa mexe comigo, cara. Eu amo adorar o meu Deus. O olho brilhando. Um altar. Um altar. Isso mexe comigo, cara. O maior dano não é causado pelas trevas ou pela frieza do mal, mas sim pela falta da luz e do calor do bem. O altar de Moloque é uma fornalha acesa. O altar de Baal era uma grande fogueira com uma grande orgia em volta. Onde estão os altares do Senhor? Porque o espírito de Elias está sobre a nossa vida. O mistério que esteve oculto dos séculos das gerações foi revelado a nós. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Sim, essa mensagem vai cutucar lá dentro dos nossos corações, lá no profundo da medula e do osso, do espírito e da alma. 1 Coríntios, Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aqui. Bíblia, tá? Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ó a verdade diabólica. Ó a verdade diabólica. Você é o Senhor do seu destino. Porque você pode destravar a sua verdade. Perdão, irmãos. Eu realmente bato de frente com esse espírito. Não com a pessoa, entenda, irmão. Não é com as pessoas, é com esse espírito. É mentira o que está sendo falado. Não, não é. Ele é responsável pelas suas escolhas. A sabedoria de Deus está dentro dele, está. Agora, eu posso falar tudo isso que eu falei para ele, só que eu tenho que trazer ele para a palavra de Deus, para a Bíblia, para a verdade bíblica. E o corpo dele, as atitudes dele, tudo que ele fizer, tem que glorificar a Deus. Se tudo que ele está alcançando, estou usando ele de exemplo ali, mas o que foi? Tudo que ele está buscando e tal, para que é? Para satisfazer seu ventre? Diabólico. Para glorificar a Deus, está dentro da palavra de Deus. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Jesus enfrentou esse espírito. Se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. Jesus venceu. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele disse. Ele venceu.
Então, agora que realmente chega o tema da mensagem, essa é só intro. Você é o altar. Você é o altar. O fogo de Deus queima dentro de você. Ele constituiu, você não é pedra lavrada por mão humana, foi Deus quem te fez. No ano 70 depois de Cristo, o templo lá do tempo de Neemias, o templo de Esdras, foi destruído. Roma destruiu tudo, não sobrou nada. Ficou pior do que estava antes, destruído. Ficou só a base do templo, de alguns muros, e algumas portas, todas fechadas de volta. Então não houve mais altar. Acabou o altar. Só que me responda uma coisa. Deus mente. Deus se engana. Há sombra de variação em Deus? Levítico, capítulo 6, versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá ordem um holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Aí ele afirma de volta: fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Mas pastor, então Deus deixou de cuidar da terra, Deus abandonou a terra, porque o altar que ele constituiu para queimar não existe. Igreja é o altar onde queima o fogo de Deus, irmãos. Eu, você, nós somos altar onde o fogo de Deus queima em nossos corações. Por isso que nós precisamos entender algumas coisas poderosas sobre isso aqui. Se nós somos o altar, pode subir a galera. Então, se nós somos altares, tem um fogo queimando em nossos corações, na nossa vida. As nossas vidas devem ser oferecidas a Deus. Olha que interessante. Aí eu ofereço a minha vida ao Senhor. Não se esqueça que não é que você está oferecendo. Na verdade, você está reconhecendo que você pertence a Ele, porque Ele te comprou. Ele te comprou. Não tem esse negócio de oferecer. Você já é. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma: rogo-vos, ofereçam o vosso corpo. Aí eu fico pensando, os cristãos de Roma literalmente fizeram isso. Quem aqui teve coragem de assistir Paulo, o apóstolo? Paulo, apóstolo, irmão. Pouquíssima gente, então vai assistir. Ai, mas é muito duro. É muito duro. Mas é a verdade bíblica. Assiste. Aquela cena em que ele entra na cela e começa a conversar com o menino. Aquilo ali me arrebenta. Só que como eu entendo o amor de Deus e a paternidade de Deus, eu não vejo Deus, eu vou te judiar, eu vou te maltratar, eu vou te arrebentar. Não, eu te amo. Eu já morri por você. E vou colocar no teu coração a capacidade, se for necessário, morrer por mim também. Eu te amo, meu filho. O espírito do anticristo, ele vai diretamente contra a paternidade de Deus. Ele alimenta a insolência, a desobediência, a arrogância, a prepotência. Ele alimenta isso. O espírito de Deus vai ao contrário. Se humilha, se arrepende, sofre o dano, morre, oferece o corpo como sacrifício vivo. No nosso caso aqui, ninguém botou uma arma na tua cabeça, ou vai no culto ou vou te matar. Você veio para o culto. Então ofereça o seu culto racional, ou seja, eu estou vindo conscientemente.
Eu venho porque eu quero. Eu venho porque eu quero me entregar. Eu quero oferecer. Eu sei que já é de Deus, mas Deus, eu sei que você já comprou, mas toma, pega, eu sou teu. Então, se eu sou altar, nossa vida deve ser oferecida a Ele. Se eu sou altar, as nossas vidas têm que ser diferentes. Tem que ser. Nossa vida tem que ser diferente das pessoas que estão no mundo, sem Jesus, e até daqueles que até estão com Jesus, mas não têm a revelação de Jesus. Romanos 12:2, o segundo capítulo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que o Espírito do Anticristo vai trabalhar contra. Sabe como que ele trabalha contra? Não renove seu entendimento. Não tenha a mente transformada como a mente de Cristo. De Cristo. Do Cristo. Do Espírito de Cristo. O que o Espírito do Anticristo faz? Atalho. Atalho. Porque a geração flácida não suporta confronto. A geração flácida acostumou com micro-ondas, com miojo, com fast foods. Para que eu vou abrir minha Bíblia e começar a preparar um banquete? Se eu posso apertar um botão de um podcast e comer um aperitivozinho. Você tem ódio de podcast? Não tem ódio de podcast. Tem dois que eu gosto de assistir. Dois. O Fábio Coelho. Eu gosto de ouvir os podcasts dele. Fantástico. E tem um outro cara que eu acho muito legal. Isso aqui, a vertente dele é diferente da nossa, mas eu gosto também, porque eu já estou bem estabelecido na nossa doutrina. Pastor Luciano, tantos outros, meus líderes, Pastor Eibe, tem um dinossauro na nossa igreja, mas não vai mudar quem Jesus é. O melhor alimento vem daquele que o Senhor prepara quando você resolve sentar no teu quarto, abrir tua Bíblia e ler para se alimentar. Não para ver se está certo, para ver se está... Não, é para você se alimentar. Você comer. Aí as pessoas querem matar, eles querem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas com a forma do mundo. Não vai conseguir. Porque a Bíblia fala que não vai conseguir. Que aqui nós possamos experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus é mente de Cristo. Outra coisa, irmãos, para que isso aconteça, se eu sou o altar, vamos começar a ser obediente, de verdade. Negue-se a si mesmo. Cadê a mensagem do negue-se a si mesmo dos altares? Cadê as mensagens do negue-se a si mesmo? Lucas 19, versículo 23, Evangelho de Lucas. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quer ir para o céu? Jesus está no céu, Ele vai vir buscar a sua igreja. E Ele vai subir e nós vamos o quê? Segui-lo. Mas você não quer negar a si mesmo? Como que eu vou seguir Jesus para o céu se eu não quero negar a mim mesmo? Se Jesus voltar agora, já, você vai ficar: puxa vida, tinha tanta coisa para fazer, eu não alcancei o meu alvo, a minha meta, sei lá, eu não consegui alcançar a vida que eu queria aqui, poxa, já vou ter que ir para o céu. Ou você vai falar: meu Deus, chegou o grande prêmio da minha vida. Essa pergunta mexe com muita gente, mais do que você pensa. E lá no céu, no altar do céu, e são as almas daqueles que sacrificaram por amor a Deus. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Existe uma balança no céu. Existe um altar onde queima a glória de Deus lá no céu. E lá estão guardadas as almas daqueles que queimaram por Deus aqui na terra. Eu quero pedir para você ficar de pé.
Igreja amada, o Senhor tem nos chamado nessa cidade, não para ser alguém importante. Deus tem nos chamado nessa cidade para ser relevante. E a relevância de uma igreja está ligada ao quanto o fogo de Deus queima dentro dela. O quanto essa igreja se dispõe a queimar como lenha, como sacrifício, como oferta ao Senhor diante de Deus. Importância são nomes, são placas. Relevância é o que é feito, é o que é deixado, é o que é transformado pela igreja e através da igreja. Deus tem nos chamado, sabe por quê? Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes, pode levantar a mão, a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Eu sei que essa mensagem foi tocando no seu coração. Talvez tocou em área que você nem sabe que tinha. Receber comando. Venha para frente, não é? Eu já estaria prostrado aqui na frente. Pastor, eu posso ficar no meu lugar? Claro que pode. Mas se você sentir vontade de vir para frente, quebrantar. Ai, não preciso de quebrantamento. Então leia Salmo 51. Todo o céu cantarei. O Senhor quer mudar, trazer de volta algumas coisas. Seus olhos são como fogo, brilhas mais que o sol. És meu único desejo. Aleluia. Amado da minha alma. Todo o céu cantaremos. Aleluia. Amado da minha alma. Quebrantamento que traz a consciência. Traz a tua consciência, a nossa natureza humana que depende de Deus, que depende de Deus. Aí no seu lugar, com todo o céu cantaremos, com todo o céu. Jesus nos ensina, com todo o céu. O Espírito Santo nos ensina sermos altares de adoração, Senhor.
Senhor, o que nós temos adorado são as nossas feridas, as nossas desconfianças. Se o altar que tem sido levantado em nossos corações são essas coisas, nos perdoa, Senhor, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu não quero que a ferida seja um ídolo de adoração, mas eu quero juntamente com o céu cantar que santo é o Senhor. Faz de mim um altar de adoração ao Senhor. Santo és tu, os anjos declaram, Santo é o Senhor, e a terra responde, Santo és tu, os anjos declaram, Santo é o Senhor, e a terra responde. Agora você levanta. Levanta crendo, crendo. Os anjos declaram, Santo é o Senhor, e a terra responde, Santo és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Olha só. Eu creio que quando o fogo de Deus passa, ele muda as coisas, irmão. Muda. Então nós vamos encerrar esse culto aqui, ó. Quer ver, ó, Pedro? Semana que vem, meu irmão, vai assim com as suas mãos. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Espírito Santo, ministra os nossos corações durante essa semana. Nos ensina a caminhar nisso. Revela, mostra, em nome do Senhor Jesus. O teu poder se aperfeiçoe em nós, Pai, cada dia mais, em nossa fraqueza. A tua graça, o teu amor seja pleno em nossos corações e através de nós, em nome de Jesus.